Vamos dar início então à quinta aula do curso de Introdução à Ciência do Direito e nesse encontro o tema será o que é uma teoria pura do direito. E obviamente nesse encontro eu me dedicarei a fazer uma introdução a essa obra intitulada Teoria Pura do Direito ou Reine Rechtslehre, publicada por Hans Kelsen na sua primeira versão no ano de 1934 e a sua segunda edição, que foi substancialmente alterada e ampliada, no ano de 1960, que é essa obra, essa segunda edição que nós temos, que está aqui na minha mão, uma tradução para o português da Martins Fontes. Bom, sobre esse livro, aliás, eu vou me dedicar às próximas aulas, várias aulas, então nessa eu gostaria especialmente de fazer uma introdução das primeiras páginas e das ideias principais, centrais, que fundamentam, do ponto de vista metodológico, essa obra. Bom, a primeira coisa a ser dita sobre a figura de Hans Kelsen, que foi um jurista extremamente importante do século XX, e essa obra é um clássico da teoria do direito do século XX. Kelsen nasceu em 1881 em Praga, foi professor da Universidade de Viena por alguns anos, em função da ascensão do nazismo, ele se viu obrigado a deixar a Universidade de Viena e a Áustria, e foi então residir nos Estados Unidos, onde foi professor por muitos e muitos anos em Harvard até o falecimento dele em 1973. Né? E desde 1940 até 73 nos Estados Unidos ele publicou uma série de livros, né, incluindo a segunda edição da Teoria Pura do Direito, em 1960, mas também em 1945, a Teoria Geral do Direito e do Estado, e tem a obra póstuma também, que é a Teoria Geral das Normas. Né? Enfim, foi um grande jurista que tem uma contribuição muito importante para o pensamento jurídico, que é classificado como um pensador da vertente do positivismo normativista. Bem, a primeira questão que eu gostaria de colocar para a gente entender melhor o projeto que ele desenvolve nesse livro é quanto ao escopo desse projeto, o que se propõe exatamente uma teoria pura do direito. Ela não se propõe a ser uma teoria de um direito particular, de um Estado específico, uma teoria do direito alemão ou do direito norte-americano, enfim. Ela se propõe a ser uma teoria geral, né? Uma teoria do direito positivo em geral. Né? Cito uma passagem, está logo na primeira página do livro, diz Kelsen: a teoria pura do direito é uma teoria do direito positivo em geral, não de uma ordem jurídica especial. É teoria geral do direito, não interpretação de particulares normas jurídicas nacionais ou internacionais. Então ele deixa claro que o escopo é um escopo geral, de uma teoria que vale, portanto, para qualquer experiência de direito posto. Bom, qual que é o traço principal dessa teoria que eu gostaria de destacar inicialmente? É o chamado princípio da pureza metodológica, ou seja, como que a gente pode entender esse princípio? Basicamente a ideia de Kelsen era de que seria preciso reformular a ciência do direito para conferir a ela um grau maior de cientificidade, um rigor maior do ponto de vista metodológico, e para isso seria preciso, então, do ponto de vista do Kelsen, afastar a ciência do direito de questões que, ainda que tenham alguma relação com o direito, não seriam próprias a esse campo de estudo, não seria próprio, o objeto próprio dessa ciência. Bom, a primeira característica interessante da gente pensar essa pureza metodológica que Kelsen propõe para a sua teoria, diz respeito a ser uma teoria que se propõe, que pretende ser purificada de toda ideologia política. Portanto, não é uma teoria que está a serviço dessa ou daquela posição política ou que se filia a essa ou aquela ideologia política. Logo na primeira edição da Teoria Pura do Direito, de 1934, na primeira frase do prefácio, Kelsen já dizia o seguinte: há mais de 2 décadas que empreendi desenvolver uma teoria jurídica pura, isto é, purificada de toda a ideologia política e de todos os elementos de ciência natural. Então ele já começa explicando que a sua pretensão era realmente uma teoria purificada de todo elemento político. Na segunda edição, que é de 1960, o Kelsen inclusive comenta o fato de que após essa primeira edição de 1934, várias críticas foram feitas
a sua proposta, a teoria pura do direito, e essas acusações, enfim, acusavam a teoria pura do direito de ter de ser associada às mais diversas vertentes e ideologias políticas, né? Diziam que ele era um social-democrata, alguns acusavam ele de ser fascista, outros de ser um estatista capitalista, outros de ser um anarquista velado, outros de ser ateu, outros de ser católico, etc, etc. E, segundo Kelsen, o fato da teoria dele ter recebido acusações as mais diversas e contraditórias demonstraria justamente, aos olhos de Kelsen, a pureza dessa teoria, ou seja, justamente porque ela não é nenhuma dessas coisas. Aí que, aos olhos de muitas pessoas, ela acaba sendo acusada das mais diversas coisas, porque no fundo ela não é nenhuma delas, né? Ela não se filia, ela não abraça nenhuma ideologia política. Essa é a pretensão, portanto, de Kelsen de construir uma teoria que seja neutra, que se proponha simplesmente descrever o fenômeno jurídico sem julgar esse fenômeno, sem se posicionar em relação a ele, sem avaliar, seja legitimando o direito, seja criticando o direito, sem, portanto, assumir nenhum lado, né? Sendo uma pura descrição pretensamente neutra do fenômeno normativo, sem, obviamente, tomar nenhum partido em relação àquilo que está posto. Enfim, então essa é uma das pretensões da teoria pura, portanto, é pureza nesse sentido ideológico-político. Agora, o outro sentido, e esse é o sentido, né, do ponto de vista epistemológico, que é fundamental, é a pretensão que Kelsen tem de se afastar de todo tipo de sincretismo metodológico que, segundo Kelsen, ao longo da história do direito, teria obscurecido e prejudicado a autonomia dessa ciência, o rigor dessa ciência, teria diluído a ciência do direito no interior da sociologia ou da filosofia moral, etc. Eu vou ler uma passagem do Kelsen, depois eu comento essa pretensão de pureza nesse sentido de evitar um sincretismo metodológico. Diz Kelsen também na primeira página do livro, diz ele: quando a si própria se designa como pura teoria do direito, isso significa que ela se propõe garantir um conhecimento apenas dirigido ao direito e excluir desse conhecimento tudo quanto não pertença ao seu objeto, tudo quanto não se possa rigorosamente determinar como direito. Quer isso dizer que ela pretende libertar a ciência jurídica de todos os elementos que lhe são estranhos, né? Ou seja, tudo aquilo que é estranho sai do direito. Esse é o seu princípio metodológico fundamental, né? Então, termina aqui a citação. Aqui é importante a gente entender isso, né? A estratégia do Kelsen é basicamente o seguinte: olha, ao longo da história da tradição do pensamento jurídico, do estudo do direito, foi muito comum se colocar dentro da ciência do direito questões, por exemplo, sobre a realidade social, sobre questões acerca do que é a justiça, questões morais, etc., religiosas, enfim, uma série de questões estavam ali também sendo colocadas no interior dessa ciência. O que fazia do direito uma ciência que não tinha um objeto claramente definido, era ao mesmo tempo um estudo de sociologia, de filosofia moral e de várias outras questões. Qual que é a proposta, então, do Kelsen? É que a gente delimite claramente qual é o escopo, qual é o objeto dessa ciência do direito, e ao fazer isso, que todas essas outras questões, morais, políticas, religiosas, sociológicas, etc., que essas questões, então, sejam retiradas do campo de estudo dessa ciência. Ou seja, o direito não vai mais se propor a estudar essas questões, não é mais objeto dessa ciência temas que vão ser discutidos no âmbito da sociologia, ou da moral, ou da ciência política. Enfim, ao fazer isso, o que Kelsen está sugerindo não é que essas questões morais, ou políticas, ou sociológicas, que essas questões não tenham qualquer relação com o direito. Obviamente que tem. Só que o Kelsen está querendo fazer é uma espécie de divisão de tarefas, ou seja, o direito não tem que dar conta de todas essas questões. É preciso dividir as tarefas. Algumas questões vão ser estudadas pelo sociólogo, outras pelo filósofo moral, outras por outros teóricos de outros domínios, e o cientista do direito vai se preocupar com uma questão que é própria, específica, puramente jurídica, que é a descrição das normas postas, sem entrar no mérito se é justo ou não, sem entrar nas questões políticas, sem entrar
em questões morais, sem entrar propriamente nos fatos sociais, nas questões sociológicas. Enfim, então é uma espécie de pura divisão de tarefas, né? Assim como, vamos imaginar que o químico e o biólogo, embora cada um tenha o seu objeto distinto de pesquisa, obviamente um estudo da química pode ser relevante para uma determinada pesquisa no âmbito da biologia, mas isso não significa que agora assuntos que são próprios da química se tornaram imediatamente questões da biologia. Significa apenas que as ciências têm relações umas com as outras, o estudo de uma contribui para o estudo da outra, mas cada uma tem o seu objeto. E essa foi a preocupação de Kelsen. É preciso que o direito delimite claramente o seu objeto, tenha clareza em relação ao que ele estuda, para que se evite no interior do estudo do direito um sincretismo que acaba comprometendo e prejudicando a autonomia desse estudo, da ciência do direito, e o rigor dessas pesquisas. Enfim, então, deixando claro, então, que Kelsen não nega que o direito estabeleça conexões com outras questões sociais, morais, etc. O que ele quer é apenas evitar esse tipo de sincretismo. E é preciso, então, deixar claro que quando Kelsen, então, escreve um livro intitulado A Teoria Pura do Direito, o que é puro é a teoria e não o direito. O direito é um fenômeno extremamente, digamos assim, impuro, né? O direito é um fenômeno no qual várias coisas estão misturadas. De fato, no direito vai estar misturado a questões sociais, políticas, morais, etc, etc. Então, o direito não é puro nesse sentido. O que é puro, o que deve ser puro para Kelsen é o estudo do direito, é a teoria. Percebo que é uma questão metodológica de como nós vamos abordar, estudar essa questão, e não algo que o Kelsen está atribuindo à natureza mesmo daquele fenômeno. Não é o direito que é puro, é a teoria que deve ser pura, né? O estudo do direito, a ciência do direito é que deve estudar de uma maneira pura o direito, embora o direito, enquanto fenômeno, seja obviamente misturado a outras questões que não são propriamente jurídicas, né? Enfim, então, isso é importante ter claro que, né, que o livro chama Teoria Pura do Direito e não Teoria do Direito Puro, porque afinal de contas o direito não é puro, ele é misturado e contaminado com por uma série de outras questões. E daí, de um ponto de vista kelseniano, é plenamente não só possível, como importante que o direito interaja com outras ciências, que ele estabeleça contato, que ele dialogue com outras áreas do conhecimento, né? Agora, isso não deve nos levar, isso não deve significar uma mistura do ponto de vista metodológico. Bem, outra questão que eu acho importante para a gente entender o projeto kelseniano, logo de partida, é de onde vem essa pretensão científica que Kelsen leva para o direito, né? Kelsen escreveu e publicou a primeira versão da Teoria Pura do Direito em 1934, quando ele era professor na Universidade de Viena. E é preciso se recordar que naquela época, em Viena, havia um movimento filosófico, científico, de grande importância no cenário europeu e mundial, que era o chamado Círculo de Viena, ou Wiener Kreis. Esse movimento ele agregava pensadores, intelectuais, cientistas das mais diversas áreas, né? Kelsen era o jurista desse grupo, mas havia filósofos como Moritz Schlick, havia sociólogos como o Neurath, havia lógicos como o Carnap, né? Enfim, havia um conjunto de pessoas, de professores, intelectuais e cientistas das mais diversas áreas que comungavam de um projeto comum, um projeto que a gente considera, em grande medida, um projeto cientificista, né? De conferir à ciência um rigor maior, de dar um direcionamento à pesquisa científica mais seguro, mais rigoroso, mais refinado, enfim. E Kelsen leva essa pretensão para o estudo do direito, né? Ele diz que a sua pretensão era elevar a ciência do direito à altura de uma genuína ciência, um projeto, portanto, cientificista no âmbito do direito, né? E essa escola a qual Kelsen, então, de alguma maneira, participou das ideias que ele comungou com esse grupo, vem a ser chamada de neopositivismo, uma espécie de novo positivismo, ou ainda positivismo lógico, ou ainda empirismo lógico, né? Enfim, então essa é uma escola que tem diferentes aplicações em vários ramos do conhecimento, inclusive no direito, e Kelsen foi o grande nome que levou
isso para o campo jurídico. Bem, esse grupo, o Círculo de Viena, ele publicou em 1929, portanto, alguns anos antes da publicação da primeira versão da Teoria Pura do Direito, eles publicaram um manifesto, que é um manifesto importante na história da filosofia da ciência, intitulado A Concepção Científica do Mundo. Né? Esse manifesto, está aqui a edição alemã dele, né? Wissenschaftliche, né? Weltauffassung, né? Esse manifesto para uma concepção científica do mundo, ele propõe uma série de bases sobre as quais a ciência, essa nova ciência deveria se assentar, e esses princípios, todos eles, de alguma forma, a gente percebe eles na proposta que Kelsen faz para o direito. Eu vou passar muito rapidamente por esses princípios, por alguns deles. O primeiro princípio é o chamado princípio da verificação, ou seja, basicamente a concepção dos neopositivistas é de que só há duas possibilidades de produzir conhecimento, seja o conhecimento que é analítico a priori, ou seja, um conhecimento que é a priori, ou seja, que independe da experiência e que se obtém por meio de puras deduções lógicas, da pura explicitação lógica. Esse é o conhecimento em grande parte das demonstrações da matemática, etc. E, por outro lado, existiriam os conhecimentos que teriam uma natureza sintética a posteriori, ou seja, um conhecimento que acrescenta alguma coisa àquilo que está dado e que se obtém a posteriori, ou seja, apenas por meio da experiência. Então, para eles, não existe outra fonte do conhecimento que não seja a razão, o uso da lógica, ou a experiência, a observação do mundo. E esse conhecimento que se obtém por meio da observação, ele está assentado em um princípio, que é o princípio de que só pode ser conhecido aquilo que é objeto de uma verificação possível, ou seja, aquilo que eu posso repetir, checar, confrontar dados, etc. Né? Então, aquilo que não é objeto de uma verificação possível, que não pode ser submetido a um teste empírico, não é objeto possível de conhecimento. Né? Enfim, então, a partir desse tipo de concepção, os positivistas lógicos ou neopositivistas vão defender uma distinção muito importante entre o juízo de valor e o juízo de fato. O que é isso? O juízo de fato é uma espécie de asserção, afirmação que nós fazemos em relação ao mundo, em relação a fatos no mundo, fatos esses que podem ser observados, verificados. E aí a gente pode confirmar se aquela asserção, se aquele juízo, se aquela afirmação é verdadeira ou falsa. Então, se alguém diz acerca de mim, por exemplo, que o Marco Antônio tem 1,83 m de altura, isso é um juízo de fato, ou seja, está falando alguma coisa sobre mim. E é possível verificar se isso é verdadeiro ou falso, basta medir a minha altura. Né? No caso, eu falei a minha altura, então esse juízo de fato é um juízo verdadeiro. Né? Se alguém falasse que, sei lá, minha altura é 2 metros, esse é um juízo de fato falso. Né? Agora, como que eu sei que isso é falso ou verdadeiro? Porque esse juízo diz respeito a um fato no mundo, fato esse que pode ser verificado. Né? Agora, o mesmo pode ser dito da Terra ser redonda. Né? Agora tem pessoas que defendem que ela não é, mas enfim, se é um juízo de fato, a gente pode verificar e comprovar se ela é de fato redonda ou não, ou esférica ou não. Enfim, agora o que é um juízo de valor? O juízo de valor é quando eu emito um juízo ou faço uma afirmação que atribui não a alguma coisa, não a um fato, né, no mundo, mas simplesmente um valor, eu atribuo um determinado valor. Vamos imaginar então em relação a mim que alguém diga que o professor Marco Antônio é um bom professor, ele é um ótimo professor, ou ele é uma pessoa justa, né? Enfim. Como que eu verifico isso? Se a pessoa é boa, se ela é justa, se ela é honesta, se ela é feia ou bonita, como é que você pode verificar isso? Bom, essas questões envolvem não mais um fato, mas envolvem uma valoração que eu faço no mundo, né? Ou seja, dado alguma coisa, eu atribuo aquilo um determinado valor, o valor de ser bom, o valor de ser justo, o valor de ser belo e por aí vai. Enfim, então, esses juízos, do ponto de vista dos neopositivistas, eles não são mais cognoscíveis, né? Não é passível de conhecimento científico, porque afinal de contas eles não se submetem mais ao princípio da verificação. Não é possível fazer um teste empírico, uma medição, uma verificação no mundo para checar se
aquela afirmação de valor se é verdadeira ou falsa. Não é possível saber quando eu digo de alguém que aquele alguém é bom ou justo, se isso é verdadeiro ou falso. Né? Enfim, então, isso tem uma implicação importante para a gente entender o pensamento do Kelsen, porque o tempo inteiro a pretensão da ciência do direito não vai ser emitir qualquer valor acerca do direito, porque isso para Kelsen é visto como eminentemente relativo, isso não tem nenhum valor científico, isso não é possível aferir a verdade disso. Né? A pretensão da ciência vai ser meramente descrever as normas postas como se fossem, nesse sentido, como se fossem fatos. Né? Fatos, vamos chamar aqui de normativos, depois eu vou explicar melhor a natureza daquilo que é descrito por essa ciência que é o direito. Bom, o outro ponto importante para entender a concepção neopositivista é a crítica que eles vão fazer à metafísica, toda essa pretensão do conhecimento humano de alguma maneira, ir além daquilo que é o campo da experiência, o domínio da experiência possível. Então, colocar questões, as tradicionais questões metafísicas, tal como Kant, por exemplo, discutiu na parte final da sua crítica da razão pura, são as questões teológicas, né? Deus, o que é Deus, se Deus existe, as questões psicológicas, o que é a alma, a imortalidade da alma, e as questões cosmológicas, né? O mundo, a essência do mundo, o mundo, a coisa em si, etc. Todas essas questões vão ser vistas como incognoscíveis pelos positivistas lógicos, né? Ou seja, não dá para conhecer algo que não seja passível de uma verificação, de uma observação, de um teste empírico e, portanto, essas questões de natureza metafísica, isso vale no campo do direito para as tradicionais reflexões sobre a justiça, sobre o que é o justo, o bem comum, etc. Essas questões não são passíveis de tratamento científico. Cada um vai ter sua opinião, cada um vai ter sua crença, mas não há nenhuma ciência e nem a possibilidade de aferir qualquer verdade em relação a isso, pelo menos não racionalmente, cientificamente. Né? Kelsen é bastante enfático em relação a isso, inclusive ele escreveu vários livros no qual ele critica justamente as diferentes pretensões filosóficas e científicas de tratar a questão da justiça, mostrando como que não há uma resposta que a gente possa considerar racional para isso. Enfim, isso, ele escreveu um livro chamado O Problema da Justiça, um outro que se chama A Ilusão da Justiça, e o tempo inteiro Kelsen está justamente mostrando a fragilidade do ponto de vista científico dessas concepções. Bom, qual que é então, dito isso, feitas essas considerações mais gerais de ordem epistemológica, qual vai ser a questão fundamental da teoria pura do direito? Basicamente, não está mais em pauta saber o que é justo, o que é o bem, etc. Kelsen se afasta assim das questões tradicionalmente colocadas na tradição justnaturalista ou nas reflexões do direito natural. Para Kelsen, o que está em questão é o que é e como é o direito. Essa é a grande questão da ciência do direito nessa perspectiva positivista que é aquela que Kelsen leva adiante. A pretensão, então, dessa ciência é uma pretensão meramente descritiva, é apenas descrever aquilo que está posto. E, portanto, para a ciência do direito, nessa versão kelseniana, não importa saber como deve ser o direito. Essa questão, por mais que a gente discuta como deve ser, etc., essa não é uma questão jurídica ou da ciência do direito, essa é uma questão política ou de política do direito, mas esse vai ser um tema para a nossa próxima aula.